Olá, nesse material que eu vou disponibilizar, eu vou fazer uma abordagem superficial, digamos assim, que apresenta uma evolução da teoria do crime, desse conceito analítico do crime, e de maneira deliberada eu não vou entrar em detalhes das construções anteriores, das construções que já não usamos mais ou que são consideradas ultrapassadas. A ideia é que eu possa fazer uma apresentação desse evoluir de um modelo que é de constatação de dados na natureza para um modelo de atribuição de qualidades e consequências que são próprias da norma, ou seja, a qualidade de crime é uma construção e a consequência também é uma opção que nós fazemos para então atribuir a essa conduta que consideramos criminosa. A minha, digamos, introdução tem uma preocupação muito grande de não trazer assim uma preocupação maior, porque ao curso de todos os outros nossos encontros, nós vamos então detalhar esses aspectos da teoria do crime, e que a gente possa então ter uma visão melhor sobre esse modelo teórico que nos ajuda a encontrar o que nós entendemos por relevante. Então, nesse encontro, eu vou fazer uma visão apenas panorâmica e, ao longo dos próximos, nós vamos, então, detalhando com uma visão um pouquinho mais profunda e mais adequada, não é? Do modelo que nós usamos hoje. Eu vou precisar usar mais a transparência de modo a fixar essas informações e viabilizar até digamos, um estudo posterior que venha a retomar esses detalhes, não é? Isso tudo está disponível lá no site. A ideia é que a gente, então, venha trazer, em momento posterior, uma análise com uma calma maior. Agora, o objetivo maior é mostrar como nós construímos esse modelo, que é um modelo científico, um modelo que nos ajuda a realizar a tarefa importante que é a de identificar na realidade social o comportamento que nos interessa identificar, aquele que nós, pelas características que apresenta, pode ser considerado como um comportamento criminoso, né? Então, essa é a ideia. Eu também tenho preocupação de não produzir um material muito longo, e a ideia, então, é de ressaltar os aspectos mais fundamentais. Permita-me, então, compartilhar essa transparência para que seja possível visualizar melhor essas ideias, né? E as primeiras, digamos assim, informações que me parecem importante fixar é que, para esse trabalho que nós precisamos realizar, nós fomos, ao longo dos anos, construindo uma, digamos, orientação teórica, ou um conceito que permita uma análise. E essa análise, então, deve percorrer etapas, agrupar
questões importantes para serem, então, examinadas em conjunto, separar outras questões para que não se estabeleça confusões, não é? Mas nós chegamos a esse ponto depois de já termos caminhado e percebido, por exemplo, que a primeira ideia de crime era insuficiente. Um conceito que hoje nós chamamos de formal diz que o crime é uma violação da lei. Ora, o crime é sim uma violação da lei, mas dizer que é uma violação da lei é muito pouco, não me ajuda, não nos ajuda a, em cada situação concreta, examinar os detalhes, as características daquela conduta que nos interessa designar como criminosa. Então, desse conceito, nós tentamos construir um melhor, um conceito, então, formal, que é, assim, uma expressão impessoal, uma expressão meio que solene, tenta encontrar um conteúdo. E aí passamos a ter um conceito material de crime, e essa referência ao material nos desafia a perceber o que é que na natureza existe de importante que permita a caracterização, então, daquele crime, daquele comportamento como crime, e não melhorou muito, porque concluímos que um conceito material diria que o crime é uma ofensa a um bem jurídico, o crime é um comportamento que lesiona ou põe em perigo de lesão um bem jurídico, que, por ser, claro, jurídico, é merecedor de uma proteção. Bem, com essa ideia eu também não consigo resolver os problemas concretos do exame de cada uma das condutas. Então, foi necessário construir o que hoje nós chamamos de conceito analítico. O conceito é analítico porque nos permite realizar uma análise detalhada, pormenorizada daquelas qualidades que, então, são necessárias para se reconhecer um crime. Bem, antes de eu entrar nesse detalhe, eu queria fixar algumas ideias. O conceito analítico do crime, ele é um modelo de interpretação da realidade. A realidade acontece e nós, digamos assim, podemos descrevê-la, podemos interpretá-la. O nosso modelo, ele se refere a um dado da natureza que não é absoluto, não tem uma existência, digamos, universal e absoluta que lhe garanta a qualidade de criminosa, né? A conduta, ela é criminosa porque nós a interpretamos assim. Então, é muito importante perceber que o modelo é um modelo que permite a interpretação da realidade com base em alguns critérios, e é um modelo que não se confunde com a realidade, ou seja, uma coisa é a conduta, que é objeto da nossa discussão, da nossa reflexão, outra coisa é o modelo que nós usamos, o modelo teórico que nós usamos para interpretar essa realidade. A realidade natural não pode ser modificada. O que acontece, o que as pessoas fazem umas contra as outras, as ofensas praticadas, nós não podemos mudar isso. O que é possível mudar é a interpretação que fazemos sobre essa realidade. E isso é muito importante perceber, porque não existe uma interpretação absoluta, uma interpretação que seja a mesma em todos os lugares, em todos os momentos históricos. Então, é sempre possível interpretar de maneira contextualizada uma conduta que se observa. Então, o nosso modelo é um modelo que instrumentaliza uma série de opções políticas que diz de como nós interpretamos as coisas que acontecem na nossa realidade social. Bem, uma das outras informações importantes e
e um dos momentos de modificação do modelo se baseou nessa afirmativa, e que me parece já importante observar em sentido contrário. O modelo como construção teórica, ele não se condiciona pela natureza do seu objeto de observação. Um dos discursos, e quando chegar esse momento eu vou voltar a falar e chamar a atenção, ele dizia que o modelo precisa ser de tal maneira porque as coisas são dessa maneira. Quer dizer, essa conclusão condiciona o modelo teórico a uma realidade. Isso funciona em objetos que são absolutos, como elementos químicos, como a ciência dos movimentos, da física, e isso não tem como efetivamente mudar. Nós apenas descrevemos, mas o nosso modelo ele muda de acordo com as premissas políticas que nós então estabelecemos. Dependendo do que a gente quer encontrar, o nosso modelo é construído para nos atender a essa necessidade. Então, é muito importante perceber que o modelo é construído não em razão do objeto, mas para encontrar determinados objetos. E esse para encontrar determinados objetos é, digamos, a decorrência da escolha, né? O que é que nós queremos encontrar. E se eu digo que ele não se condiciona pela natureza das coisas, é importante fixar que ele se condiciona pelas opções político-criminais. A política, no bom sentido, é uma ciência que estuda a possibilidade de escolher entre diversas alternativas que são igualmente viáveis, igualmente legítimas. E entre essas alternativas, nós fazemos uma série de escolhas, e essas escolhas, então, condicionam a construção que vamos fazer do modelo. Quais são as etapas, o que é importante, o que não é importante. Bem, esse é o iniciozinho, e é importante perceber que todo modelo, ele sofre uma influência direta do momento histórico que o permite, né, que permite a sua criação. Então, nós começamos uma construção do modelo que tem uma explicação causal naturalista, porque aquele era o pensamento predominante na sociedade, digamos, retomada de racionalidade. Não é? Quando nós superamos uma perspectiva de época de verdades reveladas, época, na verdade, de trevas, né, da Idade Média, e nós, então, vamos recuperando a referência da racionalidade, a racionalidade deposita no método científico a, digamos, orientação que é predominante, e ela, naquele momento, era predominante numa perspectiva de ciências naturais. E nós, então, tivemos essa influência. E, ao longo dos anos, fomos percebendo que essa não era a melhor construção, então fomos adaptando e reconhecendo as limitações dos modelos anteriores e promovendo, então, as mudanças, deixando de vincular exclusivamente aos dados da natureza, são esses dados ontológicos aqui da observação, e percebendo as capacidades de uma construção normativa, ou seja, uma construção que se realiza no contexto da produção cultural, que é o direito. Bem, o contexto inicial, né, então, do primeiro modelo, é de uma orientação decorrente da necessidade de se estabelecer alguma segurança, uma segurança em favor das pessoas que sofrem intervenção punitiva, e a ideia inicial era de colocar a natureza na lei,
ou seja, positivismo naturalista significa uma construção de leis que descrevam a realidade natural. Bem, eu anotei aqui algumas coisas que são importantes. Aqui na primeira linha faço uma observação. Na época não se falava exatamente em conduta, mas sim em ação, né? Eu fiz essa referência para uma provocação de futuro, né? Então, o crime é um fenômeno natural que deveria ser observado, explicado pelas leis da natureza. Quando nós passamos a dizer ou descrever o que era proibido, houve um avanço muito grande, porque ter crime em condutas que eram previstas apenas como ofensas à majestade, não é? De crime de lesa majestade, é uma referência que não traz segurança nenhuma, porque não há descrição do que se entende por proibido. Então, dessa ideia de crime de lesa majestade para um crime de matar alguém ou, enfim, subtrair coisa alheia móvel, nós passamos a deixar mais claro o que é proibido, né? E esse momento, então, teve como, digamos, influência muito grande a necessidade de legalidade, a necessidade de estabelecer na lei quais são as, digamos, premissas da punição. O que é que você vai fazer e, então, vai permitir a punição. Então, o conceito analítico de crime toma corpo a partir do momento em que nós começamos a colocar na lei a descrição do comportamento proibido. Ora, nesse contexto, o método que se aplicava no raciocínio era o método indutivo ou empírico, ou seja, se olhava a realidade tentando explicá-la, descrevê-la, e o discurso que se utilizava era um discurso causal explicativo. Houve o encontro de um cadáver, a investigação é quem produziu aquele resultado, mudança de uma pessoa viva para um cadáver, um corpo inerte, então eu tenho que explicar as causas dessa mudança. Essa era a lógica que orientava esse primeiro modelo. Mas o primeiro modelo, que é de 1906, ele passa a ter suas referências em 1906, com escritos de Belling, ele sai, digamos assim, ele é construído a partir de uma frase que é escrita nos livros, nos textos, né? Então, dizia-se que o crime era uma ação ilegal e culpável. E os crimes eram, então, sempre referenciados com essa mesma expressão. O crime é uma ação, vejam, na época não se trabalhava com um conceito mais abrangente de conduta, o crime é uma ação ilegal e culpável. E aí, a partir dessa expressão, né, dessa frase, se tentou construir, então, esse organograma, esse modelo, em que nós vamos perceber a ação como centro de referência dessas qualidades, e essa definição de ação como referencial é muito importante, porque, primeiro, humaniza a construção, diz que é um modelo voltado para o ser humano, mas não discrimina pessoas. Quer dizer, nós não estamos procurando criminosos, nós estamos procurando condutas que podem ser realizadas por quaisquer pessoas, ou seja, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, enfim, não há distinções, o que nós estamos identificando é uma ação inadequada. E essa ação é apresentada discursivamente como alguma coisa independente da pessoa que a realiza. Então, julgamos a ação, não é? Não fazemos discriminação de pessoas. Então, o discurso se apresenta muito agradável, muito bem intencionado, e na perspectiva, então, da ilegalidade, da ação ilegal, nós vamos juntar características, não é?
objetivas daquele comportamento e na perspectiva de análise do culpável, da ação culpável, nós vamos examinar os aspectos subjetivos. Então, o critério que orientou essa primeira construção é denominado de objetivo subjetivo, e nós teríamos, então, dois grupos de questões para serem examinadas. O primeiro grupo, que é o grupo das questões objetivas e referidas a ilegalidades daquele comportamento, e depois o grupo das questões de natureza subjetiva, que seria relacionado ao exame dessa tal culpabilidade ou da qualidade de ser culpável. Essa construção faz com que a noção do crime seja vinculada a um referencial que possui, então, duas qualidades. O referencial é a ação, possui uma primeira qualidade de ser ilegal e uma segunda qualidade de ser culpável. Uma série dessas primeiras construções permanecem até hoje, e como o referencial é destacado da sua qualidade, quer dizer, a ação é examinada primeiro, depois os aspectos de ilegalidade, e se presentes, depois os aspectos da culpabilidade, nós reservamos um espaço para perceber, então, a ação que nos interessa, e a ação que nos interessa é um movimento, nesse momento, e até hoje também consideramos assim, um movimento voluntário e consciente. Voluntário e consciente, então, já estão afastados dessa noção, desse referencial, não podem caracterizar esse referencial, movimentos reflexos, não é? Ações que são praticadas por quem está sonâmbulo, por quem está em estado de hipnose, por exemplo, porque o controle do movimento não pertence ao indivíduo que não tem consciência de determinar essa movimentação. Essas são primeiras observações que são importantes até hoje. Num dos casos pitorescos da nossa história brasileira, o maníaco do parque foi ser defendido por um advogado experiente que disse que o maníaco do parque foi um assassino em série, um homicida em série, né? A palavra assassino não é muito adequada, que em São Paulo matava mulheres que ele atraía para um local ermo nos parques. E ele, então, se defende dizendo que, na hora da ação, ele era incorporado pelo espírito mal do avô, e quem realizava, então, aquele movimento não era ele, quem realizava era o espírito que, então, se apossava do corpo dele e realizava. O argumento é muito inteligente, porque tenta descaracterizar o primeiro dos requisitos, que é um requisito relacionado ao referencial. Então, se nós aceitarmos a ideia de que o indivíduo é possuído por um espírito que lhe é estranho, e esse espírito que conduz o movimento, então ele não pode ser punido. Deveria ser punido era o espírito, e como não é possível, não seria possível, então, punir aquele indivíduo. Esse argumento não foi aceito, e o maníaco foi condenado, e há, sim, um grande medo em relação a ele. Bem, mas aí depois nós temos que examinar, satisfeitos os requisitos da caracterização desse referencial, que é a ação, os elementos de ilegalidade e depois, em seguida, se constatados, os elementos de culpabilidade. Bem, essa construção, ao longo do tempo, logo, digamos assim, nos seus primeiros momentos, acabou sendo dividida, subdividida, para que nós tivéssemos uma, digamos, arrumação melhor desses elementos, ainda preservando o aspecto objetivo nos dois primeiros e o subjetivo no segundo. E hoje nós, quando nos referimos a injusto,
nós nos referimos a essa primeira caixinha do ilegal. O injusto é o comportamento que reúne aquelas qualidades que lá atrás nós examinávamos em conjunto nessa caixinha, então, da qualidade de ser ilegal da conduta. Essa caixinha, logo em seguida, foi, então, subdividida em duas caixinhas, a caixinha da tipicidade, a caixinha da ilicitude, estas examinadas sob o prisma da objetividade, e a ideia era a seguinte: a ação teria, então, a primeira qualidade de ser típica, ou a qualidade da tipicidade, que seria a sua conciliação com um dos tipos de crime estabelecidos na lei. Então, a lei estabelecia o tipo de homicídio, depois nós vamos melhorar essa ideia, né? Então, a gente está tendo só uma primeira visão superficial. O tipo de crime de roubo, o tipo de crime de corrupção, eles estão previstos na lei. Então, a primeira qualidade dessa conduta seria se adequar àquela descrição. Mas como o nosso modelo é um modelo que tem, nesses dois momentos de análise, uma perspectiva objetiva, não se examinava aqui, no primeiro momento, na caixinha da tipicidade, questões relacionadas à intenção. O que é que o indivíduo queria com aquilo, com aquele comportamento que ele realizava? A voluntariedade da ação, que é o referencial, era satisfeita apenas com a ausência de impedimentos para a manifestação de vontade do indivíduo. Não se examinava o conteúdo dessa vontade. Ele queria o quê? Não se examinava no referencial ação. E na tipicidade também não se examinava. A tipicidade, então, é relacionada a uma previsão específica da lei, que diz de um determinado crime. Mas se percebeu que, objetivamente, era necessário também examinar a contrariedade daquela conduta com o ordenamento jurídico como um todo. Ou seja, será que em algum lugar existiria uma previsão genérica para que aquele comportamento, que é um comportamento ofensivo, mas aquele comportamento se realizasse? E aí nós começamos a abrir um espaço para discutir nessa perspectiva, que à época se chamava de antijuridicidade, ou seja, contrariedade ao direito como um todo, se em outro lugar do ordenamento jurídico existia uma permissão para que se pudesse fazer o que se fez e era uma conduta típica, uma conduta adequada a um tipo. E aí nós começamos a perceber as possibilidades de justificação daquela conduta. Então, se o fato típico era típico de homicídio, se começou então a perceber que, em muitos casos, era necessário matar alguém para se proteger, para proteger a própria vida. E aí fomos construindo a ideia de uma legítima defesa própria, de uma legítima defesa de terceiros. Então, nesse segundo momento, nós reservamos para discutir questões que justificam aquela primeira conduta, que seria a conduta ofensiva, conduta típica. Muito bem. Vieram depois estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. São situações que excluem a contrariedade na medida em que permitem que, excepcionalmente, se realize aquela conduta. Então, nós tínhamos uma primeira caixinha que analisava a conformidade da conduta com uma previsão de crime. Satisfeita essa primeira análise, passaríamos por uma segunda para examinar se havia uma permissão para aquilo acontecer,
em situações excepcionais de legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. E se houvesse a permissão, não haveria uma das qualidades necessárias para o crime, haveria que se interromper a análise, porque satisfeitos com quaisquer dos requisitos nós não podemos reconhecer o crime. E se não houvesse aquela justificativa, então nós iríamos para a última caixinha, o último grupo de questões que dizem respeito a uma análise subjetiva do comportamento. Percebam que já desde o primeiro momento nós tivemos um certo ajuste, uma certa dificuldade de sustentar uma construção inicial que é relacionada à ação, porque o tipo é uma descrição de uma ação que independe de quem é a pessoa que realiza. A justificativa também é uma descrição da norma relacionada a uma conduta que defende, que age em necessidade por qualquer pessoa. Mas agora, na culpabilidade, nós começamos a analisar a pessoa que realiza aquela conduta. Se ela tem 18 anos, se ela tinha saúde mental, se ela agiu sob coação, não é? Coação é uma ameaça, e aqui a coação tem que ser coação psicológica, né? Que diz assim, se você fizer isso, eu mato um familiar seu, e ela então não tem escolhas, e a intenção que orientou o comportamento daquela pessoa. A intenção que orientou aquele comportamento, ela vai ser classificada com base na gravidade que nós entendemos. E aí nós falamos que a intenção grave se encaixa naquele conceito de dolo, e a intenção menos grave se encaixa naquele conceito de culpa. Mas percebam um detalhe: como todo subjetivo, análise subjetiva, está nessa caixinha da culpabilidade, dessa qualidade da ação, de ser realizada por alguém capaz de responder por ela, porque tem 18 anos, não é doente mental, entendeu o que está acontecendo e tinha intenção de fazer ou acabou fazendo por descuido, essa caixinha organiza todos os aspectos subjetivos do comportamento que dizem respeito tanto à individualidade de quem realiza a conduta, quanto ao que passa na cabeça daquele indivíduo. Quando nós construímos esse conceito de dolo, a caixinha aqui tem o mesmo tamanho, a representação gráfica da culpa, mas é um conceito que tem um conteúdo muito grande, porque lá nós tínhamos, naquele momento, um conceito hoje considerado extremo, extremado. Lá nós tínhamos espaço para discutir se aquele indivíduo queria realizar aquela conduta ofensiva e se ele sabia que aquela conduta era contrária ao direito. Ou seja, queria realizar o comportamento, e isso é um aspecto subjetivo, e também tinha consciência de que aquele comportamento era proibido, era ilícito, era contrário ao direito. Isso, claro, passa na cabeça da pessoa, é uma compreensão que cada um de nós tem ou não tem, de acordo com a sua expectativa, ou com a sua experiência, né, de relacionamento social. A outra possibilidade de enquadramento da intenção foi denominada de culpa, e aí uma culpa estrita, uma culpa mais específica, não é? Que nós estamos na caixinha da grande culpa, da culpabilidade, e essa caixinha da culpa pequena, da culpa específica, diz de não ter a intenção de praticar a conduta proibida, mas acabar praticando ela sem querer. Nós vamos melhorar muito a compreensão sobre tudo isso. Agora, que é um primeiro momento de apresentação, me parece que basta dizer, olha, o dolo é a intenção de querer realizar aquela conduta, sabendo que aquilo é ilícito e tal. E
E a culpa seria, então, uma característica também subjetiva de realizar a conduta sem a vontade de causar ofensa, sem a vontade de causar aquele resultado lesivo, mas por descuido vindo a produzi-lo. Então, de maneira muito simplista, para uma primeira análise, dolo é praticar a conduta por querer e culpa é praticar a conduta sem querer. E nós fazemos essa distinção especificamente para estabelecer punição diferenciada. Esse é um modelo que eu apresento para vocês, mas básico, porque nós tivemos algumas pequenas variações, por exemplo, na culpabilidade. Primeiro, nós entendemos que dolo e culpa eram espécies de culpabilidade. Depois, passamos a entender que dolo e culpa eram elementos alternativos da culpabilidade, ou se tinha um, ou não se tinha outro. E nós vamos examinar isso com calma, mas nós tínhamos, nesse modelo, alguns problemas que precisariam ser enfrentados, revistos, digamos, os assuntos da discussão, para que fosse possível extrair uma melhor resposta. Como eu disse um pouco em momento anterior, a metodologia impõe analisar o referencial, se ele for caracterizado, analisar a sua primeira qualidade, que é a tipicidade. Se ela for constatada, passamos à segunda análise, que é da ilicitude, que é da contrariedade do coordenamento como um todo. Se ela tiver caracterizada, passamos à terceira, então. Bem, isso é um modelo de realização de uma análise, isso é um método. Esse método tem alguns problemas que já são muito visíveis. Nós temos vários crimes em que o meio de execução é o emprego da violência. Então, vamos imaginar uma cena que ocorre na realidade natural, o indivíduo que encontra um desafeto, eu já dei até uma informação interpretativa, né? Encontra uma outra pessoa, e aí saca de uma arma, efetua 3, 4 disparos de arma de fogo contra aquela outra pessoa, a pessoa consegue fugir e tal, eles se separam, não pegou, não houve lesão. Bem, que crime é esse? Essa pergunta, que crime é esse, nos leva inicialmente à busca por um tipo. E o tipo pode ser o tipo de homicídio tentado, se a intenção do indivíduo fosse matar aquela pessoa que ele encontrou. O tipo pode ser de lesão corporal, se ele não quisesse isso tudo, né? Não queria matar, mas queria atirar na perna, queria atirar no braço, queria deixar em situação de debilidade física, então teria um tipo de lesão. Isso pode ser um comportamento tendente a praticar um roubo, então aquela violência, digamos, dirigida contra outra pessoa era para subjugá-la e tomar um carro, tomar um bem qualquer. Então, no nosso primeiro momento de análise, eu tinha uma tipicidade muito duvidosa, uma tipicidade que não me esclarecia exatamente qual era o crime cometido, porque eu só ia entender o que o indivíduo queria lá na última caixinha. Eu tinha que examinar o dolo para perceber se ele queria matar, se ele queria lesionar, se ele queria roubar, o que ele queria fazer. E são muitos os crimes que têm como meio de execução a violência. Então, o modelo já parecia de início mal arrumado. Quando a gente examinava a ilicitude de maneira simplesmente objetiva, nós reconhecíamos, por exemplo, a legítima defesa sem querer. Imaginem que situação que não me parece ser razoável para justificar nenhuma conduta. Imaginem um indivíduo que está num bar, briga com alguém, e aí vai até o carro, lá ele tem uma arma, ele volta então com a arma na mão para dar um tiro na pessoa que brigou com ele no bar, e aí quando ele está atravessando a rua, um condutor de carro, de veículo, que não está prestando atenção, atropela esse moço que está voltando para o bar,
quebra as pernas dele, ele fica caído no chão, e as pessoas dizem assim, graças a Deus você atropelou, porque ele ia voltar no bar e ele ia, então, atirar naquela pessoa. E a gente diz assim, o atropelamento, que é uma conduta típica, está justificada porque evitou uma morte que aconteceria no bar. Puxa, mas o condutor do veículo não sabia disso. O condutor do veículo deu sorte, então, porque ele atropelou um futuro homicida. Vejam, não examinar a vontade de se defender na legítima defesa é uma limitação, uma deficiência de um modelo que até então só trabalhava na perspectiva objetiva. E quando a gente examinava a culpabilidade nesse modelo, tinha vários problemas. Quando se fundamentou com mais ênfase que a culpa estava na má intenção, a culpa está na má intenção, no dolo, nós tínhamos que explicar como que esse indivíduo de 17 anos, que tem a má intenção, no final das contas, não comete crime porque tem 17 anos. Quer dizer, ter 17 anos não é incompatível com querer matar. Também não é incompatível com saber que isso é proibido. Isso a gente vai examinar com mais detalhe adiante, mas já aparecia uma certa dificuldade interna nesse momento de exame, porque se a culpa é pela má intenção, por que eu excluo a culpa de quem tem menos de 17 anos? Como é que eu mantenho a culpa daquele indivíduo que errou pensando que era permitido, quando na verdade era proibido? Então, havia uma série de problemas que nós fomos caminhando para resolver nos modelos seguintes. Bem, esse modelo sofreu muitas críticas. Uma das possibilidades, digamos, de abordagem crítica era que o positivismo, ou seja, a perspectiva de registrar na lei, não podia ser naturalista, mas tinha que ser valorativa. Nós precisávamos ter, digamos assim, a possibilidade de valorar os comportamentos, não simplesmente encaixar uma previsão no acontecimento de maneira objetiva. E essa crítica muito importante acabou, no seu momento de apresentação, não tendo muito sucesso, mas as observações são absolutamente procedentes, né? Inclusive para a nossa compreensão de hoje. Então, uma crítica de um positivismo jurídico, o neocantiano, neovalorativo, diz assim, olha, nós temos que fazer uma distinção entre as ciências da realidade do ser, então eu falo da biologia, eu falo da química, das ciências que são valorativas. E o direito é uma ciência valorativa. Isso é muito claro de perceber, acho que eu já usei esse exemplo nos nossos encontros presenciais. Ora, o matar alguém, que objetivamente é um comportamento que causa uma mudança na realidade natural, uma pessoa viva, então, é atacada e essa ofensa produz uma alteração, ela pode receber uma interpretação negativa, e aquilo, então, leva a uma caracterização de crime, processo, condenação, execução de pena, etc., ou aquilo pode receber uma valoração positiva e ser motivo de medalha, de promoção por bravura, de registro no livro dos heróis da pátria, e etc. E eu mesmo matar alguém. Objetivamente é a mesma coisa, mas mudando o nosso olhar, e claro, nosso olhar é influenciado pelo contexto, né, pelo sentido do que está acontecendo, nós podemos dar uma resposta diferente para o mesmo matar alguém. Então, essa crítica que eu estou apresentando diz que a análise da realidade não gera uma resposta obrigatória da norma. Matar alguém não leva a ser sempre crime, como também não leva a ser sempre ato de bravura. Nós temos uma interpretação entre esse, digamos, objeto de observação e o resultado da interpretação, temos a valoração,
que vai, então, definir a resposta, né? Essa é uma construção que, entre nós, foi muito, muito bem apresentada por um jurista muito importante, que foi o Miguel Reale, e a sua teoria tridimensional do direito, né? Nós temos, então, um fato, isso na construção dele, na nossa adaptação, um comportamento humano, né? Fato, valor, norma. Então, entre o fato e a resposta normativa, tem um valor ali que vai direcionar num sentido ou no outro sentido. Então, dependendo desse fato, dependendo do valor que incide sobre esse fato, nós encaminhamos para uma reprovação ou encaminhamos para uma aceitação, com louvor, com, enfim, honra, glória, etc., que seria exatamente o sentido oposto dessa incriminação. Então, o discurso que essa crítica oferece, ele não é mecânico, não é físico, não é causal, ele é valorativo. É claro, ele é inseguro, ele nos leva para uma perspectiva que é diferente daquela inaugurada pelo modelo do List e Belling, que são os dois autores que consolidaram aquela primeira construção. Bem, mas isso era uma das críticas. A crítica que teve uma oportunidade de maior desenvolvimento foi a crítica que mudava o foco naturalista do resultado, que era uma mudança da natureza, para a finalidade que orientou a conduta, acabou encontrando um ambiente mais favorável para se consolidar. Mas vejam, é igualmente naturalista. Só mudamos o foco do aspecto da natureza observado. E após um conjunto de circunstâncias, uma construção importante acaba sendo o marco de uma mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma é dada pela teoria finalista de Hans Welzel, que, voltando a uma perspectiva evidentemente naturalista, diz que a lei não pode definir o que é a ação penal. A lei tem que obedecer o que existe na natureza, ou seja, o conceito é natural e não criado pela norma. Data máxima vênia, me parece que ele não está adequado nessa conclusão. Mas o argumento dele diz que a norma deve, digamos, levar em consideração as estruturas lógico-reais que existem na natureza. Essa expressão do autor e as estruturas lógico-reais que ele, então, entende como importantes, a estrutura é essencialmente a finalidade. Ele muda o foco de atenção do resultado, como mudança da natureza, para a finalidade que orientou a conduta. E, claro, isso resolve vários problemas, porque em muitos crimes não se consegue realizar a mudança desejada. Na tentativa de homicídio, a vítima não morre, mas o foco agora é pela intenção, é dirigido à intenção de matar na conduta daquele indivíduo. Então, o discurso agora é reformulado e ele é um discurso final explicativo e não causal explicativo. Mas a mudança importante que ele promove no nosso organograma é, essencialmente, acabar com o critério objetivo-subjetivo, de modo que em todas as caixinhas, ou seja, todas as referências a qualidades da nossa conduta humana, e aí nós já estamos numa fase em falar em conduta e não somente em ação, mas todas as qualidades dessa conduta envolvem exames de natureza objetivo e subjetivo. E na primeira das qualidades, ou seja, na tipicidade, nós resolvemos um problema importantíssimo, ou seja, o crime de homicídio, ele se caracteriza por um aspecto objetivo de um movimento corpóreo que tem capacidade de tirar a vida de outra pessoa
e é orientado por uma intenção que se direciona nesse sentido. Então, o indivíduo dá tiros com vontade de matar. No outro crime, ele realiza um comportamento com a vontade específica daquele crime. Então, se a ideia é de roubar um carro, o indivíduo pode objetivamente dar tiros com a intenção de afugentar o proprietário e conseguir roubar o carro. Então, nós resolvemos nosso primeiro problema, né, que era muito grande, de insegurança com relação ao tipo. Agora, nós examinamos aquela conduta livre e voluntária de início, de referencial, e aí passamos para o primeiro exame de tipicidade, e aí vamos analisar tanto o plano objetivo quanto o subjetivo que lhe dá orientação e suporte. Bem, essa mudança do dolo e culpa, que são conceitos, né, que vieram da culpabilidade para o tipo, o dolo veio menor. E veio menor por uma, digamos, opção metodológica muito adequada. Ele veio só como vontade de realizar a conduta, e claro, se essa conduta está ligada a um resultado naturalístico, como matar alguém, vontade de matar alguém, sem a consciência da ilicitude. A consciência de que aquele comportamento é contrário à lei continuou lá na culpabilidade. Continuou na culpabilidade e aí ficou esse modelo melhor em vários aspectos. Porque ele agora diz assim, olha, no tipo, na análise de tipicidade tem elemento subjetivo, que é a vontade de realizar a conduta. Se não tem aquela vontade, é possível que tenha a intenção de realizar de maneira descuidada a conduta, que seria a culpa. Mas então temos alternativamente essas possibilidades. Na ilicitude, nós vamos examinar a vontade de se defender. E percebam, são aspectos distintos do pensamento, da compreensão, da perspectiva subjetiva. Então, a vontade de matar é examinada na tipicidade, a vontade de se defender é examinada na ilicitude. E a consciência de que aquele comportamento de se defender é lícito estaria na culpabilidade, ou de que não há necessidade de se defender e o comportamento, então, seria contrário ao direito, está na culpabilidade. Então, essa rearrumação fez com que nós tivéssemos exames distintos, de maneira a não confundir, e tivemos também a possibilidade de resolver uma série de problemas, não é? A culpabilidade com a sua consciência de ilicitude pressupõe, por exemplo, que o indivíduo com menos de 17 anos, ou 18 anos, tem dificuldade de entendimento dessa ilicitude, como também o doente mental e etc. Bem, esse modelo influenciou muito, de maneira muito importante, a nossa legislação. Eu vou mostrar isso em detalhes, mas o artigo 20 do Código Penal diz que o dolo está no tipo. Então, nós temos essa estrutura. Mas essa estrutura também passa por críticas. E alguns aspectos importantes dessa crítica tentam entender qual é a finalidade, qual é, digamos, a função que o direito penal, com a sua definição de crimes, exerce. Nós tivemos uma crítica que é sempre muito lembrada no Brasil, é uma referência sempre muito importante, que é uma crítica de índole funcionalista. O funcionalismo digamos, uma orientação de pensamento que não foi construída para o direito penal especificamente, nem para os sistemas sociais especificamente, mas na sua aplicação ao direito penal, teve duas orientações, ou duas correntes importantes que nós precisamos, em tese, conhecê-las, né? O discurso funcionalista diz que o direito
exerce uma função, o direito penal exerce uma função. E as duas correntes, então, se divergem no seguinte ponto. Para uma delas, que é, digamos assim, considerada como moderada, uma corrente mais simpática, não é? E eu vou mostrar uma outra transparência, diz que o direito penal tem a função de proteção de bens jurídicos. E aí todo um discurso que o deslegitima se houver uma incriminação que não seja necessária para a proteção de bens jurídicos. Depois a gente vai ver que esse discurso é mais bonito do que real, na medida em que nós podemos ter a multiplicação de bens jurídicos sem controle. Então, eu crio um bem jurídico, crio um outro crime e acho que está tudo, de certa forma, adequado. E um outro discurso que abre margem para que nós estabeleçamos uma mudança mesmo de paradigma, que diz que o nosso direito penal tem como função não proteger bens jurídicos, até mesmo porque os fatos evidenciam que os crimes acontecem, as pessoas são mortas, são agredidas, os patrimônios são subtraídos e atingidos, etc. Mas ele tem a função de reafirmar a validade de uma expectativa de comportamento que é consolidada naquela norma. Então, se nós temos lá a norma do não furtar, né, que é subjacente à descrição do tipo de furto, né, não subtrair coisa alheia, porque se subtrair tem a pena, né, então nós aplicamos a pena para dizer, olha, primeiro, isso aqui é a nossa combinação e nós ainda entendemos que essa expectativa de comportamento é válida, você frustrou a expectativa, vai receber a pena. E percebam que esse modelo no Brasil tem sido mal aceito, porque ele acaba tirando o foco da pessoa e colocando o foco na norma. O modelo até então é baseado na conduta da pessoa, e aí esse modelo é acusado de ser autoritário por, então, olhar para as potencialidades da norma. Bem, esse funcionalismo moderado tem como referência Klaus Roxin, ele já esteve no Brasil, uma referência importante, e acho que todos já ouviram falar ou vão ouvir falar dele. E ele diz, então, que a finalidade do direito penal é a proteção de bens jurídicos e que essa construção é uma construção liberal porque limita a intervenção punitiva a esses casos de necessidade. Quando nós formos examinar questões relacionadas à imputação objetiva, nós vamos ver que o discurso não tem a eficiência que promete, na medida em que é possível ter a proliferação desses bens jurídicos. E aí a legitimação de um direito penal cada vez maior. O funcionalismo sistêmico é, digamos, relacionado ao Jacobs, que eu já apresentei anteriormente nos nossos encontros presenciais, e ele, então, tem como referência uma, digamos, construção da sociologia que diz que o nosso relacionamento social é baseado em expectativas de comportamento. E as normas estabilizam essas expectativas de comportamento. Então, se existe uma norma que diz que um sinal vermelho de trânsito as pessoas param, eu que estou me relacionando, espero que as pessoas, então, que vêm naquele sentido parem, que eu possa atravessar, e eu organizo a minha vida, e nós vamos organizando todos os aspectos da nossa vida nessa expectativa de comportamento que é estabilizada no conjunto das suas regras. Então, o funcionalismo do Jacobs acabou sendo, digamos, rejeitado pela construção que nós já examinamos em outro momento, de um direito penal do inimigo, que é um detalhe, é uma apresentação, não é, digamos, uma opinião que possa desmerecer essa construção funcionalista do Jacobs. Mas o que me parece importante perceber é que os discursos funcionalistas são conciliáveis.
Ou seja, eu tentei representar aqui, com dois círculos que ocupam mais ou menos o mesmo espaço. O ideal era que eu pudesse colocar eles quase próximos mesmo, porque ocupando a mesma área, porque há uma expectativa social de que nós estabeleçamos, por meio das normas jurídicas, mecanismos de proteção dos bens jurídicos. Então, há a expectativa de que o Estado proteja as pessoas, de que a lei proteja as pessoas, e que, como, digamos assim, materialização dessa proteção, se alguém ofende a lei, se alguém ofende um bem jurídico, que o Estado, então, tome as providências para, digamos, cumprir aquela promessa, que era uma promessa desestimuladora do comportamento, ou seja, se praticar a conduta vai receber a pena, então você vai ter que receber a pena. Esses discursos não são efetivamente incompatíveis, e o próprio Jacobs, no seu texto, diz, olha, nos casos em que a gente tem aqui bens jurídicos que são definidos como objeto de proteção, é claro que a expectativa é a proteção desses bens jurídicos. Nós não teríamos, num Estado democrático, nenhum crime que se caracterizasse pela mera desobediência à vontade do rei, porque no Estado democrático não tem rei. Então, os crimes estão todos relacionados a bens jurídicos, e aqueles que presumem a ofensa ao bem jurídico é porque os bens jurídicos são ideias complexas. Nós já vimos, e vamos voltar a esse tema, que não admitem uma métrica, não admitem uma perícia, não é? Que possa dizer da ofensa concreta à ordem econômica, por exemplo, uma ofensa concreta à segurança do trânsito, por exemplo. E aí nós trabalhamos com uma experiência democrática que identifica condutas perigosas, e nesse processo democrático de definição da proibição, estabelecemos condutas proibidas, como a de dirigir embriagado, porque fundamentadas na experiência acumulada de que há uma relação muito grande entre a direção sob efeito de substância entorpecente ou de álcool com a produção de resultados lesivos. Nós não podemos provar ofensa à segurança do trânsito, antecipamos uma proteção, que, ao final das contas, é a proteção da vida também. Bem, uma perspectiva que é realmente nova, e eu vou apresentá-la rapidamente, porque me parece de tão nova, ainda não conseguiu uma melhor forma, principalmente de conciliação com a referência normativa, ou seja, com o direito posto, mas pode apresentar modificações que venham a trazer uma mudança importante no nosso modelo, é dada pela perspectiva de uma ação significativa. E percebam que aqui há, de fato, uma mudança importante de paradigma, não só uma qualificação diferente, né? O primeiro modelo é tido como o da ação causal, o segundo, de uma ação final. Agora, não é exatamente que a ação possui um significado, mas que a ação é o próprio significado. Essa construção acerta muito quando explica a omissão. Porque a omissão não tem um suporte naturalístico, um suporte físico, não tem um comportamento, tem a ausência de um comportamento. E a teoria desse moço que eu apresento, que é o Vives Anton, é um professor já idoso, mas ainda vivo, vem ao Brasil, um professor muito importante em Espanha. Ele diz que a ação que interessa para o direito penal é definida pela norma e não é o objeto de observação, mas sim o significado que se atribui a esse objeto. A ação significativa muda o foco.
e diz que ação penal é o significado que, segundo um conjunto de regras, pode ser atribuído a determinadas ações e, inclusive, pode ser atribuído à pessoa que não realiza ação nenhuma. É o caso da omissão. Então, na ação, o significado encontra um suporte físico, na omissão, o significado não encontra um suporte físico. Vejam que a mudança de paradigma que é proposta é realmente uma mudança muito importante. Eu vou apresentar um organograma, não vou entrar nesse detalhe, me parece que ele ainda é incompatível com o nosso ordenamento jurídico e é minoritário na doutrina, isso não há dúvida, mas há a possibilidade, sim, de se reformular e vir a consolidar como uma outra possibilidade, uma possibilidade importante de compreensão da nossa construção. E já vários aspectos do seu arsenal argumentativo podem nos ajudar a operacionalizar, inclusive, o modelo que usamos hoje. Então, Vives Antônio diz assim, olha, a teoria da ação não deve centrar suas atenções no que o homem faz, mas no significado, o sentido do que ele faz. Ele usa uma expressão que é um pouco fora do nosso habitual, né? Eu vou tentar explicar, ele diz que a ação não é o substrato de um sentido, ou seja, uma conduta que revela um significado, mas sim o significado de um substrato. E aí, nessa perspectiva, ele realmente muda a perspectiva e o modelo do Vives Anton deixa de ser centrado na conduta para ser centrado nas pretensões da norma. A norma penal se concilia com uma pretensão geral de validade do direito, que é o do realizar justiça. Essa pretensão se torna específica no nosso campo do direito penal. Então, a norma penal ela tem a pretensão de identificar a relevância do comportamento, a pretensão de identificar a ilicitude daquele comportamento, a pretensão de identificar as razões que permitem a reprovação daquele comportamento e ainda uma quarta, digamos, caixinha de questões para examinar, uma pretensão de realizar a punição que seria a consequência construída para aquele comportamento considerado criminoso. E os exames que nós conhecemos são rearrumados nessas caixinhas que definem, então, os grupos e etapas de exame, e realmente há uma mudança muito grande. Como essa mudança não tem ainda uma consolidação, o nosso direito positivo acaba não dando sinais de conciliação, e no Brasil são pouquíssimos autores que sustentam, dentre eles o brilhante professor Paulo César Busato, que foi aluno de Vives Anton, e no Brasil é o único livro de parte geral que constrói toda a teoria do crime com base nessa estruturação. Não é? Então, eu confesso que ainda continuo a apresentar e trabalhar com um modelo que estruturalmente obedece à construção finalista, mas que tenta encontrar espaços de relevância para o juízo valorativo de relevância e que tenham, digamos, uma compreensão maior de que é um modelo de atribuição e não de constatação. Mas para ser
digamos, muito sincero. A proposta de Yves Anton e de Paulo Busato é a que, de fato, constrói um modelo baseado nessa natureza normativa da construção que identifica o crime e vamos ver, né, o que acontecerá em próximos anos, a consolidação ou não dessa proposta, mas se estamos numa trajetória de descrição da realidade para construção normativa que atribui a qualidade de crime e também a consequência que é a prática, ou perdão, é a aplicação da pena, o modelo mais adequado é o modelo da teoria significativa da ação, por ser um modelo normativo. Esse modelo nos desafia a reflexão, nos desafia alguns ajustes, me parece, e ele cientificamente tem todas as condições de ser um modelo predominante. Mas o que nós vamos trabalhar, o que é predominante também na Espanha, é esse modelo centrado na conduta, e nós vamos examinar com cuidado cada um dos requisitos dessas etapas, dos conceitos que estão envolvidos nessas etapas e, claro, a sua referência à disposição legal. O discurso jurídico é um discurso obrigatoriamente referenciado à lei e essa é uma, digamos, perspectiva de segurança. Nós temos na lei uma série de escolhas sobre como, então, realizar a identificação do comportamento proibido e nós temos paradigmas de segurança na lei. Não podemos desconhecer, não podemos deixar de cumprir o plano normativo. Eu queria muito, nesse final, ressaltar essa observação inicial de que essa apresentação é uma apresentação apenas panorâmica, apenas superficial, e nós vamos, então, com vagar, examinar cada um desses elementos. Qual que é a minha preocupação? Os que chegaram até aqui podem pensar, meu Deus, mas isso é de uma complexidade enorme e eu não consegui entender nada. Claro, eu não consegui, em pouco tempo, apresentar os detalhes, mas queria mostrar em que estágio nós estamos. O nosso Código Penal é conciliado com as mudanças do causalismo ou do finalismo e abre margem para que façamos interpretações, valorações, e eu vou mostrar todos os referenciais normativos que nos permitem fazer essa atividade valorativa exatamente nos termos da lei, sem, digamos, fugir desse referencial para uma construção que seria a ideal, a mais adequada, a que expressa uma construção mais evoluída. Né? Então, espero não ter desanimado ninguém. A ideia não é trazer informações demais. Vamos perceber essa última estrutura que tem dolo e culpa no tipo, todos os elementos são, digamos, contém elementos objetivos e subjetivos, e vamos devagarinho perceber, até o final do nosso curso, cada detalhe importante dos conceitos que estão relacionados a essas etapas de análise. Obrigado, então, pela atenção. Bons estudos a todos.